Boa tarde, alunos de Direito Nacional Público. Aqui é o professor Lucas Serafini. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de Direito Nacional Público, hoje falando sobre fontes do direito internacional público. E vamos começar, então, com a principal fonte, que é o Tratado Internacional. Então, vamos lá, fontes do direito internacional público. O que nós temos que ter em mente a respeito de fontes do direito internacional público? Primeiro ponto, quais são as fontes de DIP? Tá? As fontes que nós temos do direito internacional público são tratados, costumes, princípios gerais de direito, doutrina e jurisprudência e a equidade. Esses últimos como meios auxiliares das demais fontes do direito internacional público. Tá? Bom, o que é a fonte do direito internacional público? Né? A fonte é o local onde se cria o direito internacional público. Né? Então, da onde é que você prevê essas três principais fontes, como tratados, costumes e princípios gerais do direito? Onde é que nós temos previsão dela no nosso sistema jurídico, no nosso direito internacional público, tá? Dentro do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Nós temos uma Corte Internacional de Justiça, que é a chamada Corte de Haia, que está sediada em Haia, na Holanda. Tá? E essa corte ela é um organismo internacional, uma organização internacional com a finalidade de tribunal judicial. Né? Essa corte tem a finalidade de julgar litígios envolvendo estados soberanos. Essa é a função dela. E a segunda função é emitir pareceres jurídicos à ONU. São as duas funções que essa corte possui. O estatuto que forma a Corte Internacional de Justiça prevê no seu artigo 38 quais os meios que a Corte poderá utilizar para solucionar as controvérsias levadas até ela. Então, o artigo 38 do Estatuto da CIJ, da Corte Internacional de Justiça, acaba elencando, acaba trazendo o rol, né, de fontes do direito internacional público para nós. E ele acaba trazendo, então, no artigo 38, como primeiro fonte do direito internacional público para nós, as convenções internacionais, que são os tratados internacionais, tá? É a mesma coisa, a convenção internacional e tratado internacional é um termo semelhante, tá? Os costumes internacionais são outra forma de solução de controvérsias do direito internacional público. Os princípios gerais do direito são outras fontes. E aí sim, né, como meio de auxílio, meios auxiliares às fontes do direito, até então citado, nós temos as decisões judiciais, as doutrinas, e bem no item 6 nós temos a previsão dizendo o seguinte: a presente disposição não restringe a faculdade da Corte para decidir um litígio ex aequo et bono, ex aequo et bono, se conviar as partes. O que significa esse aequo et bono? Na verdade, nada mais é do que a equidade. Tá? Isso significa equidade. Então, a Corte Internacional de Justiça pode decidir qualquer caso levado a ela com base na equidade, se as partes litigantes autorizarem a aplicação dessa fonte do direito, autorizarem a aplicação da equidade como meio de solução de controvérsia. Nesse caso, senão, a corte tem que definir o litígio com base em alguma outra fonte, qual seja um tratado internacional, um costume, um princípio geral de direito. Só que temos um detalhe, pessoal, que é principalmente os estudantes devem ter isso em mente, tá? O artigo 38 não é um rol taxativo de fontes do direito internacional público, certo? Isso significa dizer que existem outras fontes de direito internacional público que não estão previstas nesse artigo 38, tá? Então, como está ali na página para vocês, ó, não é considerado, esse artigo não é considerado um texto taxativo, né, um texto taxativo, não são as únicas fontes, porque existem outras fontes do direito internacional público, como, por exemplo, a soft law e o ius cogens. O que vem a ser o ius cogens, tá, pessoal? O ius cogens, na verdade, ele é uma norma imperativa de direito internacional geral. É uma norma, é uma regra estabelecida pela sociedade internacional e essa norma é de suma importância. Esse reconhecimento de tamanha importância dado pelos sujeitos do direito internacional público, que essa norma ela é inderrogável pela vontade das partes. Ou seja, nenhum Estado pode fazer um tratado internacional
que venha divergir o que uma jus cogens prevê, o que uma norma imperativa de direito internacional público prevê, o que uma norma imperativa geral prevê, tá? Então, ela é uma norma imperativa de direito internacional geral, quer dizer que se aplica a todos os estados e ninguém pode dispor nada ao contrário dela. Tá? Onde que existe a previsão do ius cogens? Há um tratado internacional chamado de Convenção de Viena sobre os Tratados, tem uma a de 86, por exemplo, e a de 69. Essas convenções de Viena, eles são dois tratados internacionais que estabelecem regras de feitura, de como se fazer um tratado internacional. E no artigo 53 há a previsão do que seja essa norma imperativa de direito internacional público. Como disse, é uma norma inderrogável pela vontade das partes. A sociedade internacional, os estados, as organizações internacionais declaram uma determinada norma como uma norma cogente, ius cogens, que não pode ser derrubada pela vontade dos demais, ou seja, ninguém pode dispor em outros tratados de forma contrária ao que prevê essa norma cogente. Como nós descobrimos quando uma norma é cogente? Nós temos que ver se a sociedade internacional assim a reconheceu. Um exemplo que seguido se traz de norma cogente é a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, que não é um tratado internacional, é uma mera declaração, é uma declaração desse organismo internacional, porém é uma declaração de suma importância que foi reconhecida pelo cenário internacional como sendo uma norma cogente, ou seja, nenhum Estado pode fazer tratados internacionais, criar outras fontes do direito internacional público em desacordo com o que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 48. Tá? Então, aí os códigos é um outro exemplo de fonte do direito que não está elencado no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Além do mais, nós temos a soft law. A soft law é uma concepção mais moderna de fonte do direito internacional público. São tidos como textos que são redigidos em foros internacionais, encontros internacionais, né? E são textos não convencionais, não são tratados entre os estados, mas são declarações dos estados dizendo que eles irão agir de determinada forma sobre determinada matéria. Geralmente essa soft law ela é muito bem aceita no direito ambiental, né? Então são textos meramente declaratórios, no qual o Estado ele acaba não se vinculando obrigatoriamente por não ser um tratado, mas essa soft law, em alguns pontos, pode começar a ser aceita como fonte do direito internacional público. Tá? Pode ser tido como fonte do direito internacional público. Certo? Existe também os chamados memorandos de entendimento, que se assemelham à soft law. Então, são alguns exemplos de fontes do direito internacional público que não estão elencadas, né, lá no rol do artigo 38, portanto, aquele rol não é um rol taxativo. Se nós voltarmos um pouquinho, eu pulei uma informação para vocês que dizia também que esse artigo 38 da Corte Internacional de Justiça não aponta uma hierarquia entre essas fontes do direito. Ou seja, não é porque o tratado, a Convenção Internacional vem no item 2, o costume vem no item 3 e os princípios gerais do direito vem no item 4, que o tratado está hierarquicamente superior a um costume internacional. Não, não existe essa hierarquia de normas no direito internacional público. Uma fonte pode ser superior ao entendimento de um tratado, um costume pode estar superior a uma norma de tratado, um tratado pode estar acima do costume, um princípio geral de direito nacional público também, e assim por diante. Não existe hierarquia como há no direito interno, tá? Dessas normas. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre tratado internacional. Tá? Aqui nós temos que destacar alguns pontos importantes. Primeiro, o que é um tratado internacional? É uma fonte de direito internacional público. Tá? Tratado internacional nada mais é do que um acordo formal e por escrito, né? Um acordo formal feito por escrito entre pessoas jurídicas do direito internacional público. Ou seja, é um acordo que se cria direitos e deveres entre os sujeitos de direito internacional público, que são três, né, estados, organizações e indivíduos,
Aqui nós vamos deixar o indivíduo de lado, porque o indivíduo não possui capacidade jurídica para fazer tratado, ele não possui o chamado direito de convenção. Então, os tratados são acordos jurídicos formais, realizados por escritos e que se são estabelecidos entre pessoas jurídicas de direito nacional público, entenda-se estados soberanos e organizações internacionais. E esse tratado tem uma finalidade que é criar efeitos jurídicos entre esses entes. Tá? Então, ele é um ato jurídico no qual o Estado e a organização internacional acabam criando, modificando ou extinguindo uma relação de direito já existente, né, ou existente entre eles. Ok? Esses são os conceitos que nós temos de tratado internacional. Então, o tratado nada mais é do que um acordo jurídico formal entre Estado criando normas de direito entre eles. Tá? Um Estado se compromete a se portar de determinada forma, a reduzir uma taxa alfandegária de entrada de produto no seu território, e se ele pactuar esse tratado nesse sentido, esse tratado passa a produzir efeitos jurídicos contra esse Estado e ele deve cumprir essa redução de taxa alfandegária e assim por diante. Certo? Em matéria de tratados internacionais, nós temos duas convenções internacionais, que convenção internacional é a mesma coisa que tratado internacional, tá? Nós temos duas convenções internacionais que estipulam a realização dos tratados internacionais. São as chamadas convenções sobre os tratados. Essas convenções elas acabam dizendo como eu crio um tratado, que força que esse tratado tem, quais os elementos que devem constituir esse tratado para que ele tenha validade. Tá? Essas convenções são a Convenção de Viena sobre os Tratados de 1969 e a Convenção de Viena também sobre os Tratados de 1986. O que esses dois tratados falam? A Convenção de Viena de 69 traz todas as regras de feitura de um tratado e ali ela estabelece quem pode fazer tratado internacional no cenário do direito internacional público. E na Convenção de Viena de 69 há a previsão de que somente o Estado soberano pode fazer tratado internacional. Há uma exclusão da organização internacional como um sujeito do direito com potencial de fazer tratados internacionais pela regra da Convenção de Viena de 69. E aí, em 1986, nós atualizamos essa Convenção de Viena de 69, nós criamos uma nova Convenção de Viena de 86, trazendo as mesmas regras da Convenção de Viena de 69, porém nós acrescentamos como um sujeito capaz de realizar tratados internacionais as organizações internacionais também. Então, pela previsão da Convenção de Viena de 86, os Estados e as organizações internacionais são sujeitos de direito que podem fazer tratados internacionais. Só que agora tem um detalhe que se deve prestar muita atenção. A Convenção de Viena de 86 ainda não está vigorando mundialmente. Por quê? Porque nos seus últimos artigos há um dispositivo que prevê que a Convenção de Viena de 86 somente entrará em vigência com 60 ratificações. E até então, essa convenção não atingiu essas 60 ratificações. O que seriam as ratificações? Seriam a declaração dos estados de que estão definitivamente vinculados a essa convenção. Não há ainda no mundo 60 estados que declararam estar vinculado a esse tratado de 86. Inclusive, o Brasil assinou essa convenção de 86, mas ainda não a ratificou. O Brasil não se vincula a essa organização, a esse tratado, essa convenção de Viena de 86 ainda. E aí você pode estar perguntando, tá, mas então pera um pouquinho. Como é que as organizações internacionais podem fazer tratados entre si ou com estados? Porque nós temos outra fonte do direito internacional público que reconhece esse direito às organizações internacionais, que são os costumes. Então, a organização internacional pode fazer tratado internacional? Pode. Com base no quê? Com base na fonte internacional do costume. Há uma tradição internacional e os Estados nunca se opuseram, desde a Segunda Guerra Mundial em diante, nunca se opuseram a que uma organização internacional participasse da realização da criação de tratados internacionais. Então, hoje,
previsto por escrito em tratado internacional, a Convenção de Viena de 69 está vigorando, os estados podem fazer tratados internacionais. E por uma regra de direito costumeiro, as organizações internacionais podem fazer tratados internacionais. Quando a Convenção de Viena de 86 entrar em vigor mundialmente, atingir as 60 ratificações, essa convenção passa a substituir a regra, a fonte do costume, e vamos acabar tendo uma fonte de tratado, prevendo então que a organização internacional também possui essa capacidade. Tá? Então, hoje, dizendo para vocês, de forma segura e sem dúvida qualquer, quem pode fazer tratados internacionais no direito internacional público? Estados soberanos e organizações internacionais. Estados por força da Convenção de Viena de 69 e organizações por força da norma, da norma de costume. Tá? Esses dois possuem o chamado direito de convenção. Direito de convenção é o poder que esses sujeitos do direito internacional público têm de fazer tratados internacionais. Essa é a grande diferença entre os sujeitos do direito nacional público: Estado, organização e indivíduo. O indivíduo possui capacidade jurídica de direito nacional público? Sim, mas não possui direito de convenção. Isso significa dizer que o indivíduo, eu, você, não podemos fazer, obviamente, tratados internacionais, pois nós não temos esse poder, em que pese nós sejamos detentores de capacidade jurídica de direito internacional público. Certo? Essa Convenção de Viena de 86, ela traz algumas regras de criação dos tratados internacionais, e a de 69 prevê a mesma coisa, e ali ele traz, que eu deixo destacado em vermelho para vocês ali, ele traz a exigência que o tratado seja um documento feito por escrito. Então, uma das exigências e uma das diferenças entre o costume é que o tratado é uma fonte escrita, o costume não, é uma fonte praticada no tempo, né? Quem são os sujeitos que podem compor, né, e podem fazer, então, um tratado internacional? Como eu falei para vocês, estados soberanos e organizações internacionais. E aqui eu trago um destaque para vocês na cidade do Vaticano, a Santa Sé. A Santa Sé, para o direito internacional público, é considerado um Estado soberano. Há um tratado internacional feito pela Itália e a cidade do Vaticano, chamado de Tratado de Latrão, e esse tratado reconhece, então, a cidade do Vaticano, o território, e ela tem os elementos que constituem ela como sendo um Estado soberano. Tá? Agora, como falei para vocês, quem pode fazer os tratados internacionais são aqueles que possuem direito de convenção e o indivíduo não está nessa lista. Ok? Bom, como é que nós produzimos um tratado internacional? O tratado internacional ele é produzido através de negociação. Os interessados, os estados, as organizações internacionais interessadas se reúnem, negociam os termos do tratado, os seus artigos, estabelecem o que eles querem dispor nesse texto, tá? Redigem esse texto, e os negociadores que estão negociando esse texto são chamados de plenipotenciários. Quem são os plenipotenciários? São os representantes dos estados ou das organizações internacionais que possuem poderes de representação desses sujeitos. Então, são chamados plenipotenciários. São aqueles que têm plenos poderes de representar, de exercer a sua função de representação na feitura de um tratado internacional. Tá? Existem alguns plenipotenciários que precisam de um documento para comprovar que eles têm esse poder, que é a chamada Carta de Plenos Poderes. A Carta de Pleno Poder é um documento que se expede por uma autoridade competente do Estado, por exemplo, o chefe de um Estado, emite um documento dizendo que um indivíduo X, eu, por exemplo, Lucas Serafini, passo a representar o Estado brasileiro em uma convenção internacional e eu tenho o poder de assinar esse tratado em nome do Brasil. Tá? Então, é um documento no qual me garante poder de representação, certo? Agora, existem alguns indivíduos que ocupam determinados postos dentro do Estado, dentro de uma organização internacional, que não precisam dessa carta de pleno poder. A sua função já lhe traz este poder inserido na sua função. Quem são esses indivíduos? Quem são os indivíduos que não precisam de carta de pleno poder para representar os Estados e as organizações internacionais?
E isso é previsão da Convenção de Viena sobre os Tratados, tanto a de 69 como a de 86, no artigo 7º, inciso 2, prevêem quem são os indivíduos que não precisam de carga de pleno poder. Os chefes de Estado e chefes de governo não precisam. O nosso presidente da República é chefe de Estado e de governo também. Ele não precisa de carta de pleno poder. Ele simplesmente comprovando a condição de presidente da República do Estado brasileiro, ele já é um detentor de pleno poder. Os ministros das Relações Exteriores dos estados também não precisam dessa carta de pleno poder. E os chefes das missões diplomáticas, quando o Estado monta uma missão representativa de embaixadores, diplomatas e manda essa comissão de representação para uma determinada negociação, o líder dessa comissão, o chefe dessa comissão, não precisa apresentar essa carta de pleno poder. E no aspecto, no âmbito das organizações internacionais, quem é detentor dos plenos poderes e não necessita desse documento é o secretário-geral das organizações internacionais. Tá? Hoje nós temos na ONU o Antônio Guterres, é um português, que é o atual secretário-geral da ONU, ele é o representante máximo da ONU e ele não precisa apresentar essa carta de pleno poder, porque a sua própria função de secretário-geral já lhe garante esse poder de representação da ONU. Tá? Pessoal, deixa eu passar um pouquinho aqui, ó, para vocês, depois a gente volta, tá? Como é que se faz um tratado internacional, então, de forma resumida, para vocês entenderem? Primeiro passo, no tratado internacional nós temos a assinatura. Não, primeiro passo, não, mentira, desculpa. Primeiro passo, os estados, as organizações internacionais se reúnem e acabam redigindo o texto, acabam traçando o texto, né, final de um tratado internacional. O texto terminado ele é assinado pelos plenipotenciários. Tá? Via de regra, quem assina um tratado internacional é o chefe do poder, é o chefe de Estado, o chefe de governo, no nosso caso, o presidente da República. Tá? Bom, não necessariamente ele, qualquer um que tenha pleno poder pode assinar, né? Mas a via de regra é que o chefe de Estado seja o indivíduo que assina o tratado. E aí começamos com o primeiro ponto. A assinatura de tratado já vincula o Estado a esse tratado? O Estado, assinando um tratado, já está obrigado a cumprir o texto desse documento? Não, não. Tá? Existem ah, outros passos que devem ser adotados pelo Estado brasileiro para que o Estado se vincule a esse tratado internacional. A assinatura, pessoal, é um mero ato autenticador de texto. Tá? Você assinando, o plenipotenciário assinando esse documento, ele está simplesmente dizendo que aquele texto é um documento autêntico, tá? Que ele passa a ter valor. Perdão, que ele passa, que ele é verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Agora, a nossa Constituição Federal exige que todos os tratados assinados no exterior sejam validados, sejam analisados pelo Congresso Nacional. Então, o nosso chefe de Estado, quando internacionalmente ele assina um tratado, quando ele pega esse tratado, ele tem que trazer para o sistema interno brasileiro, ele encaminha, o presidente da República encaminha uma mensagem ao Congresso Nacional, tá? Uma mensagem dizendo, olha, dia tal eu assinei esse tratado, né? E pede a autorização do Congresso Nacional para vinculação do Estado brasileiro a esse tratado. Essa mensagem é direcionada ao Congresso, chega primeiro à Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados recebe essa mensagem, encaminha para as comissões competentes e chega num determinado momento em que há a votação em plenário para ver se há aprovação na Câmara dos Deputados em relação a esse tratado internacional. A regra geral, pessoal, a regra geral é que a aprovação em plenário se dará em sessão única por maioria simples de votos, ou seja, 50% mais um dos membros presentes votando favorável, está aprovado pela Câmara dos Deputados o tratado. Para tratados de direitos humanos, nós vamos ver que existe uma regra especial diferenciada, que depois nós vamos falar sobre isso. Mas para tratados sobre qualquer outra matéria que não envolva direitos humanos, o trâmite é esse. Aprovado pela Câmara dos Deputados, a mensagem é encaminhada ao Senado Federal. Não aprovado pela Câmara dos Deputados, encerra-se a votação,
devolve-se a mensagem ao presidente da República dizendo: olha, infelizmente o Congresso não aprovou esse tratado, o senhor não vai ter como se vincular a esse tratado internacional. Tá? Acaba por aí a brincadeira. Bom, aprovado, né, encaminhado ao Senado Federal, o presidente do Senado também recebe essa mensagem da Câmara dos Deputados, coloca em votação também para ver se os senadores aprovam em turno único, com maioria simples, 50% mais um. Aprovado pelo Senado, houve a aquiescência, né, a aceitação do Congresso Nacional a esse tratado. E aí qual que é o passo tomado? O presidente do Senado emite um decreto legislativo que é publicado no Diário Oficial da União, e esse decreto legislativo autoriza o presidente da República a praticar um segundo ato internacional, que é o ato de ratificação do tratado. A ratificação é um ato ao qual o governo brasileiro, o Estado brasileiro, declara internacionalmente que a partir de então está se vinculando definitivamente a um tratado internacional. Então, é a ratificação que vincula juridicamente o Estado ao cumprimento de um tratado internacional no plano externo. Tá? Só que vamos voltar um pouquinho. O decreto legislativo emitido pelo presidente do Senado, ele é um ato autorizador. E a ratificação do presidente da República, do chefe de Estado, é um ato discricionário do chefe de Estado. Isso significa dizer que o chefe de Estado ratifica se quiser o tratado. Ele não é obrigado a ratificar o tratado. Não é porque o Congresso Nacional o autorizou a ratificar que ele deve ratificar o tratado. Ele ratifica se quiser. Tá? Aí você pode pensar, bom, mas isso é estranho, por que, que o presidente que manda um tratado não vai ratificar ele? É porque, às vezes, esse trâmite dentro do Congresso demora muito tempo, dá tempo de mudar o presidente da República, vir um presidente com outra mentalidade e entender que aquele tratado já não é mais benéfico ao Estado brasileiro, certo? Então, ocorre dessa forma. Bom, então, a ratificação é um ato discricionário do chefe de Estado brasileiro, no qual ele declara internacionalmente, declara externamente que o Estado, a partir de então, está vinculado ao tratado internacional e esse tratado começa a gerar consequências jurídicas ao governo, ao Estado brasileiro. Mas internamente, o que, que o chefe de Estado tem que fazer? O presidente da República deve fazer o quê? Ele deve inserir esse tratado no nosso ordenamento jurídico interno. E ele o faz decretando, emitindo um decreto publicado no Diário Oficial da União, dizendo que a partir de então o Tratado X está incorporado no ordenamento jurídico do nosso ordenamento jurídico, tá? Do nosso país, certo? Então são dois atos que o chefe de Estado pratica ao fim: a ratificação e a emissão de um decreto para dizer que o tratado se internalizou, entrou no nosso ordenamento jurídico. Tá? E é aqui que vem a grande importância do estudo do direito internacional público. Esse tratado que entra no nosso ordenamento jurídico, entra com que status, com poder do quê? Né? De que, comparado a quê? Vamos lá. Se o tratado internacional versa sobre qualquer matéria que não seja direitos humanos, repito, se o tratado versa sobre qualquer matéria que não seja direitos humanos, tá? Esse tratado entrará no nosso ordenamento jurídico com status de lei ordinária, no mesmo nível de igualdade do que qualquer outra lei ordinária. Certo? Agora, se o tratado versar sobre direitos humanos, aí nós vamos ter efeitos diferentes para esses tratados. Tá? Por quê? Porque em 2004 houve uma emenda constitucional, a emenda 45, que acrescentou o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição Federal, que acabou sendo previsto que tratados de matérias envolvendo direitos humanos que, incorporado no nosso sistema jurídico interno, com uma aprovação em 2 turnos, no Congresso Nacional e com uma votação de 3/5 dos membros de cada casa, não é mais aquela votação de maioria simples, 50% mais um,
é uma votação a um quórum qualificado de 3/5. Se esse tratado de direitos humanos entrar no nosso ordenamento, seguindo o rito do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ele deve ser aprovado em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e por 3/5 dos membros da casa, esse tratado de direitos humanos entra no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional e não mais de lei ordinária. Entra com status de emenda constitucional. Então, vamos lá. Tratados abordando assuntos gerais que não sejam direitos humanos entram com status de lei ordinária no nosso sistema. Tratados abordando direitos humanos no nosso sistema jurídico entram, se passados pelo crivo do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição Federal, entram com status de emenda constitucional. Só que aí vem a pergunta, ok, esse parágrafo 3º foi inserido em 2004 na Constituição Federal. E os tratados de direitos humanos que foram incorporados no sistema brasileiro antes de 2004, antes dessa previsão, porém posterior ao surgimento da Constituição de 88. Que status que esse tratado tem? O que acontece com ele? E aqui, pessoal, houve uma decisão do STF, tá? O STF, em recurso extraordinário, tá ali o RE 466-3431, em 2008, o Congresso Nacional, o que aconteceu? Houve uma discussão sobre a possibilidade da prisão do chamado depositário infiel. O que era o depositário infiel? O depositário infiel era o indivíduo que tomaria em seu poder o depósito de um determinado bem, tá? Ele estaria guardando um determinado bem, e se ele sumisse com esse bem, ele poderia sofrer a pena de prisão. A nossa Constituição Federal prevê lá no artigo 5º duas formas de prisão civil, vamos chamar assim, que é a do devedor de alimentos e a do depositário infiel, tá? E o nosso Código Civil, o nosso Código do Processo Civil da época, previa a prisão do depositário infiel, sem problema nenhum. E havia a prisão do depositário infiel. Ocorre que o Brasil incorporou em seu ordenamento jurídico, em 1992, o chamado Pacto de São José da Costa Rica, que também é conhecido como Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 69. Então vamos lá. Esse Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, foi criado em 69, mas o Brasil somente incorporou ao seu ordenamento jurídico em 92. Tá? Por isso que ele é tido para nós como o Pacto de São José da Costa Rica de 92. 92, por óbvio, é posterior à entrada da Constituição Federal de 88 para nós. Só que também 92 é uma data anterior à previsão da emenda constitucional 45 de 2004. Até 92, nós não tínhamos a previsão de ingressar um tratado de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico que tivesse status de emenda constitucional. O que esse Pacto de São José da Costa Rica previu? Previu que só poderia haver prisão civil, né, por dívidas do devedor de alimentos e excluiu do texto o depositário infiel. E o Brasil aderiu a esse tratado, ratificou esse tratado, o Congresso aprovou esse tratado, o Brasil ratificou o tratado e internalizou ele no nosso ordenamento jurídico. E aí uma discussão de um vendedor, de um proprietário de um veículo que haveriam comprado um automóvel, que ele sumiu com o bem, que estava alienado, enfim, por um banco, e ele acabou chegando a essa discussão, o banco pediu a prisão desse indivíduo, e essa discussão chegou até o STF, e o advogado da pessoa alegou que o Pacto de São José da Costa Rica haveria excluído a prisão do depositário infiel do rol de prisões por dívida no Brasil. E o STF assim entendeu, dizendo que todos os tratados abordando normas de direitos humanos, e aqui nós estamos falando de liberdade, de direito fundamental do indivíduo, é norma de direitos humanos, né? O STF entendeu que esse tratado, mesmo que tenha entrado antes de 2004, isso foi uma decisão de 2008, tá, pessoal? Esse tratado, mesmo que tenha entrado antes de 2004 no nosso ordenamento jurídico, já em 88 havia uma previsão legal na Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 2º, que era que dizia que não que poderiam surgir
direitos fundamentais advindos de tratados internacionais para o direito internacional, para o direito brasileiro. Isso era chamado bloco da constitucionalidade dos tratados. Então, todos os tratados que entraram no nosso ordenamento jurídico a partir de 88 e versando sobre direitos humanos, mesmo que não tenham passado pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º, que não existia até então, esses tratados ganhavam um poder de equiparação diferenciado até então no seu ordenamento jurídico. Esses tratados passavam a ser considerados normas com status de supralegalidade. Eram normas supralegais. O que é uma norma supralegal? Lembrem da pirâmide de Kelsen, né? Nós temos a Constituição Federal no topo, leis complementares abaixo, leis ordinárias e assim por diante. A norma supralegal, ela está no topo da pirâmide de Kelsen, colada na base da Constituição Federal e acima de todo o restante do ordenamento jurídico. E tem outro detalhe. A norma supralegal tem como poder revogar tudo que está abaixo, que for contrário ao seu texto e que está abaixo, né, da sua hierarquia, e tem o poder ainda de desativar os artigos da Constituição Federal que são contrários a ele. Então, aquela previsão que ainda nós temos escrita na Constituição Federal, que o depositário infiel pode ser preso, está desativada por esse comando, por essa norma supralegal, por esse comando do STF. Tá? Então, em resumo, nós temos 3 tipos de hierarquia de tratados internacionais internalizados no nosso ordenamento jurídico. Um tratado que aborde matérias de direito geral, que não sejam direitos humanos, tem status de lei ordinária. E agora, nos direitos humanos. Tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, entram no nosso ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional. E os demais tratados abordando sobre direitos humanos que entraram no nosso ordenamento jurídico pós-Constituição Federal de 88 tem status de norma supralegal, tem status de supralegalidade. Certo, pessoal? A princípio, seria isso que eu teria para passar para vocês. Tá? Se tiverem dúvidas, por favor, vão entrando em contato. Um grande abraço a todos e até mais.